Será que um simples círculo no chão, o desenho de uma aldeia, pode guardar todos os segredos de uma sociedade inteira? É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar na incrível estrutura social do povo Bororo, seguindo os passos de um antropólogo que ficou fascinado por eles. Pois é. Essa frase aí é do famoso antropólogo Claude Lévi-Strauss. E foi exatamente assim que ele se sentiu quando chegou pela primeira vez numa aldeia do povo Bororo, aqui no Brasil. Imagina só a cena. Ele deu de cara com um mundo que, à primeira vista, parecia uma completa bagunça, um caos visual. Corpos pintados, uma arte com plumas super detalhada, rituais complexos que duravam horas. Então a grande questão para o Lévi-Strauss era essa. Por trás de toda essa confusão aparente, tinha que ter uma lógica, tinha que ter uma ordem. Que sistema era esse que organizava tudo aquilo? Era um bombardeio para os sentidos, né? Corpos vermelhos de urucum, ornamentos feitos de penas, flores, dentes, músicas que iam da noite até o dia, e bem no meio de tudo, aquela casa dos homens, onde mulheres não podiam entrar. Mas o mais incrível é que por baixo disso tudo existia uma estrutura, uma ordem quase matemática, super elegante. E aí que vem a grande sacada. A chave para entender os Bororo não estava escondida nos rituais mais secretos ou nos mitos mais complexos. Não. Estava em algo muito mais concreto, muito mais visível. A resposta estava ali, o tempo todo, bem na cara de todo mundo, no desenho da aldeia deles. Olha só para isso. Isso aqui é a planta de uma aldeia Bororo. E pode acreditar, isso é muito mais do que só um mapa de onde ficam as casas. De primeira parece simples, né? Um círculo perfeitinho de cabanas, uma casa maior bem no centro, um eixo dividindo tudo. Mas cada linha, cada posição nesse desenho é a representação física de como a sociedade inteira funciona. É como se fosse a planta baixa da cultura deles. Ok, então vamos começar a decifrar esse mapa. A primeira coisa, a camada mais básica desse código social é uma divisão bem clara. A aldeia e a sociedade são partidas ao meio. Eles dividem literalmente tudo em duas metades, que os antropólogos chamam de moites, uma palavra que vem do francês para metade mesmo. Funciona assim. De um lado, na parte norte da aldeia, ficam os Sera. Do outro lado, no sul, os Tugaré. E a vida deles é uma troca constante. Alguém do grupo Sera tem que casar com alguém do Tugaré, e vice-versa. Quando alguém do Tugaré morre, são os Sera que cuidam do funeral. E o contrário também. É um sistema de dependência mútua, sabe? Um precisa do outro para tudo. E essa regra de ouro de casar sempre com alguém da outra metade, isso que os especialistas chamam de exogamia, é basicamente o motor que faz essa sociedade inteira girar. É o que garante que os dois lados estejam sempre conectados. Beleza, mas isso tudo é regra, é teoria. Como é que isso aparece na vida real, no dia a dia? Bom, a resposta é que essa identidade social não é invisível. Pelo contrário, ela é exibida o tempo todo. Porque além dessa divisão em duas metades, a sociedade se divide de novo, agora em clãs. E o clã de uma pessoa é tudo. Ele define onde ela mora na aldeia, o que ela pode possuir e até quais histórias ela pode contar. Funciona assim, ó. A pessoa herda o clã da mãe, ou seja, a linhagem é matrilinear. E junto com o clã, ela já ganha o endereço certo no círculo da aldeia. E mais, ela ganha o direito exclusivo de usar certos desenhos, cantar certas músicas, contar certos mitos. É como se fosse um pacote de herança cultural. E essas imagens aqui são um exemplo perfeito disso. Olha só, até os objetos mais pessoais, como as penas das flechas ou os estojos penianos, são brazonados. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles carregam os desenhos específicos do clã daquela pessoa. Funcionam como um crachá, um RG visual. É exatamente como Lévi-Strauss percebeu. Não era só decoração para ficar bonito, era um sistema de comunicação, uma linguagem visual que dizia para todo mundo quem era quem ali. Então, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, a aldeia circular, as duas metades, os clãs, os desenhos, aquela confusão toda do começo desaparece. E o que surge é uma ordem, uma estrutura social super complexa e organizada. Aquela planta da aldeia, então, não é só um desenho. Ela é um mapa vivo da sociedade, um projeto onde cada pessoa, cada clã, cada família tem o seu lugar exato, não só fisicamente, mas socialmente também. Resumindo, o que parecia ser só um caos de cores e sons, na verdade tem uma estrutura super bem definida por trás.
O mapa da aldeia é, literalmente, um diagrama das regras sociais. E a identidade de cada um é algo visível, estampado em tudo. No fim das contas, o que mantém tudo isso de pé é essa rede complexa de deveres e trocas entre os grupos. É um sistema genial, onde o espaço físico, a organização social e até a religião estão completamente interligados. E isso tudo leva a gente a pensar, né? Se a aldeia Bororo é um mapa físico da sociedade deles, quais são os mapas que organizam a nossa vida hoje em dia? Talvez não sejam círculos de cabanas, mas e os códigos postais, as linhas de metrô, as bolhas das redes sociais? Que regras invisíveis e que projetos não desenhados definem quem somos e onde nos encaixamos no mundo moderno?